Já aconteceu com você que teve essa nova experiência, esse novo contato com, quem sabe, ideias diferentes, cosmovisões diferentes? Quem sabe conheceu uma pessoa nova ou entrou na faculdade e a sua vida de repente mudou. A gente vai falar sobre isso no programa de hoje. Como a gente faz quando entra em contato com cosmovisões diferentes da nossa e a gente começa a se perguntar, será que o que eu acredito é correto? Fica aí com a gente. Estamos começando mais um Conexão Jovem. Você está aqui com a gente pela sua TV Novo Tempo ou também assistindo pelo nosso canal do YouTube. O endereço aparece agora na sua tela. Aproveita aí e segue nas nossas redes sociais para a gente conversar também um pouquinho mais sobre esse tema tão interessante que a gente está compartilhando hoje aqui com os nossos convidados para lá de especiais, né? Eu vou dar um oi aqui primeiro, apresentar um pouquinho o nosso primeiro convidado, o Dr. Marcos Eberlin. Tudo bem, doutor? Janina, tudo muito bem, é um privilégio estar com vocês aqui, mais uma vez na TV Novo Tempo. E vamos bater um papo bem interessante aí sobre as questões, né, que envolvem a nossa juventude. Com certeza. Muito obrigada por ter aceitado estar aqui com a gente. Foi muito legal. O doutor veio de longe para estar aqui com a gente está muito feliz de contar com a presença. E o Douglas também aqui com a gente, o professor Douglas. Douglas, conta um pouquinho para a gente aí, para quem não te conhece ainda, quem que você é. E eu já vou fazer a primeira pergunta. A gente está falando no programa sobre esse choque que a gente tem de cosmovisão quando a gente entra na faculdade e, quem sabe, na faculdade ou em contato com outras pessoas e pensam completamente diferente do que a gente acreditou a vida toda, quem sabe, desde que somos crianças. Douglas, professor de física, como foi essa experiência? Como você disse, eu sou o Douglas, professor de física, trabalho em pré-vestibulares, preparatório para concursos militares também. Eu estudei física, engenharia química e computação. Né? Várias matérias bem difíceis. Pois é, mas muito fascinantes também. Com certeza. Acho que o doutor vai concordar comigo, que é da área também, não é? Pois é. E eu fui criado num ambiente cristão. Meu pai foi um padre católico que desistiu da batina, minha mãe espírita, depois converteu ao cristianismo e aprendi sobre o cristianismo na minha casa, não é? E quando fui para a faculdade, como é natural, tive esse choque de realidade. Porque num ambiente cristão, para uma criança, é natural que ele acredite em Deus, que ele veja Deus como criador de todas as coisas e que isso seja inquestionável. Quando você vai para a universidade, muitas pessoas acreditam no contrário, que a natureza, o ser humano e tudo que está relacionado é fruto de um processo exclusivamente natural. E então me veio a dúvida, né? Será que Deus realmente existe? Será que eu sou fruto de um criador? Ou será que eu sou fruto de um processo natural? E aí que começam, né, os questionamentos. Doutor, o seu caso, como foi? Então, Janina, quando eu também entrei na universidade, né? Aí eu perguntei para os meus professores, né? Professor, da onde eu vim? Aí eles falaram, Marcos, foi uma grande explosão, né? Que pegou o nada, do nada, para nada e fez o tudo. E foi aquela sopa ácida, escaldante, venenosa, né? Que gerou a primeira ameba, a ameba primordial e lenta, gradual e sucessivamente, como Darwin um dia descreveu, você foi formado. E aí, aquele choque natural. E eu, a partir desse momento, quando eu tinha a minha fé, a minha convicção, a história que a Bíblia me contou e a ciência, o que eu fiz? Eu fiz aquele casamento, aquele samba do crioulo doido, né? Que muitos fazem hoje em dia. Falei, não, Deus que guiou tudo isso. Então, eu me tornei um evolucionista teísta. Eu até conto no livro que eu escrevi, né? A minha história. Eu me tornei um evolucionista teísta, achava que Deus tinha guiado o Big Bang, achava que Deus tinha guiado a evolução. E esse é um caminho extremamente perigoso. Eu acho que você desfigura, descaracteriza o seu Deus, você dá valor à ciência,
Mas eu continuei ainda, firme e forte, né? Até que eu realmente fui estudar esses processos do ponto de vista físico, né? Se isso fazia realmente sentido, do ponto de vista químico, bioquímico. E aí, conforme eu fui crescendo como cientista, descobri que isso não faz sentido nenhum. E que realmente a história que a gente aprendeu dos pais da nossa fé, naquele livro preto, né? Bate, sim, com a ciência moderna, a ciência na mais pura essência, nos mais recentes dados da física, e da química e da biologia. E aí passei a ser não mais um evolucionista teísta, né? Mas um defensor do design inteligente. Defensor de que Deus fez as coisas e as fez prontas pelo poder da sua palavra. E que isso se revela hoje nas mais recentes descobertas da física, na química, na cosmologia, na antropologia. Há uma quantidade imensa de evidências de que Deus fez tudo pronto e que Ele não usou processo natural nenhum. Agora, você falou uma coisa interessante. No momento do choque, você entrou novo, né, na faculdade, sem, quem sabe, conhecer todos os argumentos, e chegou com quem sabe, uma avalanche, né, um monte de argumentos que fizeram meio que duvidar, quem sabe, o que você acreditava. Os jovens de hoje, muitos jovens, passam por esse processo. Por que será que isso acontece com tantos jovens hoje? Ó, Janina, Pasteur disse isso uma vez, né? Um pouco de ciência te afasta de Deus, muito te aproxima. A minha mensagem para os jovens é essa, né? Você vai sair da sua igreja, vai sair do seu ambiente em que há uma percepção de que existe um Deus que fez todas as coisas. Você entra na universidade, você vai beber um pouco da ciência. E aquele pouco dessa ciência que você bebe, normalmente te afasta de Deus. Vai dizer que uma explosão fez todas as coisas, que a ciência já provou, né, que é mais lei do que a lei da gravidade, de que evoluímos à la Darwin. E essa é uma percepção que a pouca ciência de muitos nos leva. Mas quando você realmente se aprofundar na física, né, for ver o ajuste fino do universo, não é assim, Douglas? Exato. Como que as constantes universais foram todas finamente ajustadas para que o universo existisse. Quando você estuda cosmologia, você vê que o planeta Terra é único, 1.200 condições únicas para existir um planeta Terra. A Lua, né, ela tem o diâmetro certo, a massa certa, a gravidade certa, ela inclina a Terra com o ângulo certinho e tudo mais. Você vai passar a desacreditar daquela ideia, né, de que uma explosão teria feito tudo isso. Que um astro bateu na Terra, arrancou um pedaço de rocha fundida, né, que deu uma luazinha certa, bonitinha, né, impossível. E aí, quando você se aprofunda na química, na física, na biologia, você percebe que há sinais claros, nítidos de que há um Deus. Então, jovem, você vai beber um pouco da ciência, e esse pouquinho da ciência talvez te afaste de Deus, mas quando você realmente se aprofundar na ciência, você vai perceber, né, que a nossa fé é alicerçada, fundamentada na boa ciência. E a boa ciência testifica de que há um Deus. E, Douglas, você tem contato com muitos jovens que estão bem nesse processo, né? Sim. Fazer um vestibular, depois entrar na faculdade e tudo. Como você enxerga que esses jovens entram dentro da faculdade? Eles entram preparados para esse choque? Eles poderiam, de alguma forma, estar preparados para o que eles vão enfrentar? Para falar a verdade, não. Eles não estão preparados porque eles acabam absorvendo essa meia ciência, e meia ciência não é ciência, não é? A mídia parece que é tendenciosa, né? Nos leva a acreditar que a ciência está pronta, que os pressupostos científicos estão prontos e que aquilo é a verdade absoluta. E ele, sem ter conhecimento, acredita que aquilo é verdade e assume aquilo como verdade para a sua vida. Quando ele se depara com uma realidade diferente, e como a grande maioria e muitos cientistas apoiam essa verdade, ele se acha, não é, numa situação até constrangedora. Ora, se eu tenho fé num Deus criador, no design inteligente, e por outro lado, tantas pessoas inteligentes, pessoas que conhecem a ciência e que falam que isso é verdadeiro, estão dizendo o contrário,
Em quem eu vou acreditar? Vou acreditar nos meus pais? Vou acreditar na Bíblia? Vou acreditar naquilo que eu aprendi? Ou vou acreditar em pessoas que são inteligentes, estudadas, e mesmo que eu não tenha estudado a ciência e não conheça, aquelas pessoas estudaram mais do que eu. E se elas estão falando que aquilo é verdade, deve ser verdade mesmo, não é? Só que não é, né? Janina, eu considero isso, né? No livro que eu escrevi, eu falo sobre a falácia da cegonha. Então, assim, a gente entra na faculdade, né, na universidade, a gente não sabe nada, né? E a gente quer saber de onde a gente veio. Então, é a mesma coisa que aconteceu comigo e com a minha mãe. Eu era pequeno, né? Falei assim, gente, da onde que eu vim? Aí eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, da onde eu vim, mãe? E ela falou, filha, você veio da cegonha. E a maior autoridade científica, né, que eu conhecia na época era minha mãe. E minha mãe me disse que eu vim da cegonha. E eu acreditei mesmo, isso é verdade. É isso que eu ia perguntar para você, doutor. Você acreditou mesmo? Por muitos anos eu fui um crente na cegonha. O meu irmão tinha acabado de nascer e eu achava que tinha uma cegonha que tinha trazido meu irmão. Por quê? Porque a maior autoridade científica da época que eu conhecia, minha mãe tinha me dito isso. Então, os jovens, ao entrarem nas suas universidades, vão passar pela mesma falácia, a falácia da cegonha. Vão perguntar para suas mães científicas e eles vão dizer, foi a cegonha de Darwin que te trouxe. Foi essa cegonha que trouxe a vida. E a gente vai passar a acreditar. Mas aí, o que aconteceu comigo, né? Eu fui para a escola. E aí eu sofri aquele bullying educador, né? Que bullying não é sempre ruim, né? Tem bullying bom, né? Porque eu falei assim, gente, a gente nasceu pela cegonha. Aí os meninos, o que é isso? Vou te dizer exatamente como isso? Que é. E aí aprendi na escola, né? E aí eu falei, cara, não existe cegonha. É mentira, é uma falsa impressão. E olha, infelizmente hoje, Janina, acadêmicos vivem sobre essa falácia, a falácia da cegonha de Darwin. Porque geração após geração, nós temos aprendido que Darwin está certo, que a evolução é mais lei do que a lei da gravidade. E que realmente aconteceu. E a gente entra e crê na evolução. E ninguém questiona. Mas como aconteceu comigo, eu falei assim, peraí, eu vou questionar. Como o Douglas também deve ter feito, eu vou questionar a física e a química. E quando a gente vai avaliar, a gente vê, gente, isso não tem o menor sentido, não faz sentido. É ilusão, é delírio. Sabe, a doutor, gente não evoluiu. Uma coisa que me incomodava muito é assim, o pressuposto da ciência é de que você estude com base num método científico, chegue a conclusões que sejam verdadeiras, não é? Sim. Então, não um pressuposto, ou seja, o pressuposto é que você não tenha pressupostos. Você precisa de um encadeamento lógico com base num método para chegar a uma verdade. E me intrigava muito o fato de que muitos cientistas, isso me incomodou. Falavam assim, não, mas se acontecesse assim, a gente supõe que seja assim, a gente supõe que seja assado. Outro dia eu estava assistindo uma entrevista do Richard Dawkins, não é? Dawkins, é. E perguntaram para ele assim, doutor, o senhor tem certeza de que Deus não existe? Ele falou assim, olha, certeza eu não tenho. Então, seria uma porcentagem mais ou menos quanto? Uns 99% poderia ser? Ele por aí, 99%. Aí o entrevistador, poderia ser uns 98%? Poderia ser uns 98%. Poderia ser uns 97%? Poderia ser. Ou seja, ele não sabia o que ele estava falando, ele tinha fé no que ele estava dizendo. E isso me ajudou no sentido de perceber que aquela colocação do cientista, aquela postura, era uma postura de crença. E não uma postura de verdade absoluta. Isso é bem importante a gente ter em mente quando a gente passa por esses momentos. Mas aqui essa conversa não é só entre nós. Você que está aí do outro lado também faz parte do que a gente está conversando aqui. E é por isso que a gente foi lá nas nossas redes sociais e perguntamos para vocês mesmo. Você já passou por um momento, já teve a dúvida em relação a seus princípios? Algo já abalou a forma como você acreditava em Deus? Vamos ver o que vocês responderam. Chegamos na faculdade ou em um trabalho novo e nos deparamos com uma realidade e forma de pensar diferente da nossa. E aí, o que você faz? Já teve dúvida em relação aos seus princípios? Algo já abalou sua forma de pensar sobre Deus? Eva Viana Mora. Graças a Deus, sempre tive certeza dos meus princípios. Ótimo! Éder Peregrino.
A maioria, ou todos nós, em algum momento, nos revoltamos, achamos que Deus é injusto, que não merecíamos passar por certas situações. Mas um dia, tudo será explicado, tudo terá uma razão e vamos entender os planos de Deus. Assim seja. Paula Freitas. Já, uma vez, porém Deus usou uma irmã mais velha para me aconselhar. Que bom! Thalia Santos. Todo dia me deparo com crises sobre o que acredito, pois a maioria acredita completamente diferente. Olha, isso não é necessariamente uma coisa ruim, Thalia. Carvalho Fel. Estou sim, nesse exato momento. Tô perdida. Calma, pede ajuda a Deus. Tony Nascimento Corretor. Se não tivéssemos, seríamos robôs, mas somos livres e a interpretação é livre. O amadurecimento nos faz viver de forma mais profunda e clara os princípios na prática. Interessante. Kênia Rodrigues. Sim, já tive muitas dúvidas e isso me fez balançar sobre a existência de Deus. Mas no fim, ele se mostrou presente e estou aqui pela graça de Deus. Amém. Igor Catarino. Estudei todo o ensino básico e médio em escolas cristãs, num universo onde Deus era um fato inquestionável. E aí, depois de me formar, fui para o cursinho pré-vestibular. De cara, já levei um baque. Deus era apenas uma possibilidade em meio a muitas outras, e isso me chacoalhou. Seriam os cristãos apenas pessoas moralmente fracas? Teria eu vivido uma fantasia até agora? Sei que de lá para cá muita coisa mudou. Não sou o mesmo. Talvez mais equilibrado, mais sincero. Ainda acredito, mas me permito duvidar também. Mesmo assim, vou seguir o caminho estreito. Olha, acho que a sua história resume a de muita gente, viu, Igor? A gente agradece a participação de todos. Obrigada, gente. Realmente, muito obrigada a todos aí por abrir seu coração e mostrar um pouquinho também dessa experiência até intelectual, né, espiritual, quando você começa a se questionar. O que vocês acharam dos comentários? Olha, mostra muito bem, né, o drama que o estudante enfrenta, principalmente quando ele tem essa percepção correta de que há um Deus, né? E entra numa universidade que é dominada pelo naturalismo. A gente fala que a universidade, a escola pública e tudo mais seriam laicas, não são. Você tem que saber, né, que ali é um ambiente em que o naturalismo predomina. Só matéria, energia e espaço. E que a falácia da cegonha está por lá, né? Está todo mundo acreditando na evolução, achando que é mais lei do que a lei da gravidade, mas ninguém está questionando. Está tomando aquilo como um dogma, né? Como uma posição de fé, como o Douglas falou aqui. Então saiba, né, que todo esse ambiente que é contrário à existência de Deus é de pessoas que não foram a fundo investigar. Então eu vivi essa situação como aluno e como docente. E eu posso, acho que, falar, né, que realmente, quando você procurar um professor que realmente foi a fundo e investigou, você vai perceber que ele não só ele tem dúvidas e muitas vezes ele tem certeza de que aquilo lá está errado. Há evidências e mais evidências, né, de que a fé, como proclamada pelos pais da nossa fé, é correta e é fundamentada na boa ciência. A boa ciência revela, aponta, transpira Deus. Então, jovem, vai firme e forte. Olha, sabia, Janina, que 1/3 dos jovens hoje no Brasil que entram nas nossas universidades declaram crer em Deus. Mas 2/3 desse 1/3 sairão ateus, achando que Deus não existe. Porque serão convencidos por uma falsa ideia. Por uma falácia, a cegonha está por lá. A gente vai conversar mais sobre isso, doutor, Tá no próximo bloco, porque a gente já tem que ir lá para o intervalo, mas vamos conversar sobre esse grupo aí, esse 1/3 que mudou de ideia. 2/3. Por quê? 2/3 que mudou de ideia. A gente vai conhecer no próximo bloco. Vamos lá no intervalo, já já estamos de volta.